O Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo, 11 milhões de toneladas, segundo o Fundo Mundial da Natureza. O mais impressionante é que apenas 1,28% de tudo isso é reciclado. E é justamente este recurso que pode dar sustentabilidade ao planeta. Esta empresa, na Grande São Paulo, coleta grande parte do lixo da capital. As tecnologias dão valor e reuso aos resíduos. A gente tem uma principal que é o aterro sanitário, que é um complexo projeto de engenharia de fato, né? Então a gente tem toda uma camada de impermeabilização, tem drenos para captação do chorume, que é o líquido que vem da degradação, drenos para captação do gás gerado pela degradação desse resíduo, e esses resíduos são armazenados e todos os líquidos são tratados e o gás também ele é captado e ele gera energia através de uma termoelétrica que está dentro desse complexo aqui. Dar valor à água é também uma ação desta outra empresa. O shopping utiliza água de chuva, capta água de poços artesianos sem usar a que é da distribuidora pública. Além disso, trata o próprio esgoto. Então eles vão para as bacias sanitárias, torres de resfriamento, irrigação, fazendo com que você tenha economia na água potável que utiliza e também tem a questão de não lançar o esgoto na rede coletora. Ações como estas são excepcionais diante do cenário geral. Um levantamento do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira, apontou que 38% da água potável do país são desperdiçados. São 6,5 bilhões de metros cúbicos, um volume que poderia ser utilizado para abastecer pelo menos 60 milhões de brasileiros durante um ano. Para o superintendente do shopping, a união do empreendedorismo à questão ambiental é uma tendência, quem sabe, uma esperança para o meio ambiente. As empresas, as indústrias, o comércio em geral, está todo mundo fazendo um trabalho, principalmente os novos empreendimentos, em ser autossustentável, ter um baixo consumo de energia, reutilizar a água, ter água de reuso. Então, sem dúvida, é uma tendência do comércio e indústria em geral. Todas estas tecnologias não são novidades em países desenvolvidos. Aqui no Brasil, o trabalho é lento e a sociedade ainda está distante da consciência ambiental. Para a especialista, há muito o que mudar. A gente acredita que a gente põe um lixo na porta de casa e simplesmente ele desaparece, né? A gente não tem nenhuma senso de responsabilização sobre aquilo. E isso precisa ser modificado, né? A gente precisa rever nossos pensamentos em relação ao consumo, a gente precisa rever a relação que a gente tem com o lixo, o quanto que a gente pode segregar dentro da nossa casa, a coleta seletiva, o quanto aquilo pode ser reaproveitável, qual é o valor que aquele resíduo tem. Olá, boa noite. Iniciativas como essas preservam recursos naturais de nosso país que geram emprego e economia. Atitudes assim passam por iniciativas de toda a sociedade. Em Belo Horizonte, o desenvolvimento de uma espuma que absorve agrotóxicos. E a ONU alerta, só a preservação evita a extinção de plantas e animais. Educação, leitura, língua portuguesa, atividades lúdicas que formam e informam. Nas estradas, um novo tipo de bafômetro vem garantir a segurança de quem viaja. Na Terra Santa, uma nova fase de restauração do Santo Sepulcro. É hoje, é agora, no Repórter Canção Nova. Na capital do país, um alerta para a preservação. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas aponta que 1 milhão de espécies de animais e plantas no mundo todo estão ameaçadas de extinção. O alerta está lançado. Se nada mudar, muito em breve o mundo vai perder para sempre várias espécies de animais, peixes, plantas. Pelo menos 1 milhão delas estão ameaçadas de extinção. Isso quem afirma é a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema. O estudo levou em consideração mais de 15 mil pesquisas científicas e fontes governamentais de dezenas de países. Dentre os vários pontos destacados pelos cientistas, o que fica claro é que o homem tem participação direta no impacto do ecossistema. As ações do homem impactando diretamente o meio ambiente. Isso mostra que
O modus operandi nosso hoje em produção e consumo não é mais uma maneira certa de se levar a vida. Nós temos que pensar agora na questão do desenvolvimento sustentável, que é desenvolver de uma maneira onde a natureza saia preservada e os objetivos, necessidades da população atendida, beneficiando economia, meio ambiente e sociedade. Apesar de já usar 1/3 do ambiente terrestre para atividade, a agricultura também é afetada pelos impactos negativos. Com o solo empobrecido, a agricultura fica fraca e a produção por hectare diminui. Se está difícil para a agricultura, está difícil para o homem, imagina para a biodiversidade vegetal e a animal. Várias espécies estão se perdendo ao longo desses anos. Para se ter ideia do que já mudou, 3/4 do ambiente terrestre e cerca de 66% do ambiente marinho foram significativamente alterados por ações humanas. Segundo esse engenheiro ambiental, mudar esse cenário pode começar por nós mesmos. Fazendo plantio de mudas nativas, fazendo o combate ao tráfico de animais, implementando um programa de sensibilização e educação ambiental, não somente para as nossas crianças, como para a sociedade em geral, e principalmente fazer denúncias para os órgãos ambientais competentes, fazerem a fiscalização, bem como lavrar os autos de infrações para poder cumprir a nossa legislação. E veja só que curioso, pesquisadores desenvolveram uma espuma capaz de absorver parte dos agrotóxicos que chegam à nossa casa por meio dos alimentos e da água. Confira na reportagem direto de Belo Horizonte. Marília se preocupa com a alimentação. Na hora de ir às compras, busca escolher produtos mais saudáveis e, quando possível, orgânicos. A gente gostaria que tivesse menos agrotóxico, mas o hidropônico, o orgânico é muito mais caro, né? Então, quando dá para conciliar o preço, aí eu levo dele. O excesso de agrotóxicos nos alimentos também é uma preocupação de Nayara. Só que evitá-los às vezes parece missão impossível. Que infelizmente hoje em dia a gente sabe que tudo tem agrotóxico, né? Então assim, a gente tem que ter um certo cuidado dentro de casa, mas infelizmente hoje tudo que a gente consome praticamente tem, então não tem como, né? Toda essa preocupação do consumidor com os agrotóxicos faz sentido, afinal eles podem fazer mal para a saúde. A boa notícia é que pesquisas têm buscado diminuir a quantidade desses produtos tanto na água quanto nos alimentos. A novidade é da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadores desenvolveram esta espuma, capaz de absorver agrotóxicos da água e dos alimentos. Diante das pesquisas, que já existem de outros materiais, nós chegamos então com essa proposta de desenvolver essa espuma de poliuretano, por ser um material economicamente viável, e por ter propriedades extremamente interessantes que conseguem remover os pesticidas de uma forma muito eficiente. Nos alimentos, os testes foram feitos em meio aquoso e apresentou eficiência de 70%. A espuma absorveu apenas as substâncias tóxicas. Nós preparamos a solução, simulamos o alimento e nesse processo o alimento com pesticida e aí nós imergimos a espuma nessa solução de alimento de pectina e pesticida e aí nós detectamos a presença do pesticida, do agrotóxico na espuma. Ou seja, a espuma foi possível remover o pesticida sem remover a pectina, ou seja, sem alterar as propriedades do alimento. A pesquisa é fruto de um pós-doutorado. O produto foi patenteado no ano passado. Agora, sua viabilidade econômica está sendo estudada. Enquanto a espuma não chega ao consumidor, cada um vai diminuindo como pode o excesso de substâncias tóxicas. Hoje está tenso, Você está comprando só agrotóxico praticamente. E faz muito mal, Mas aí a gente tenta conciliar, leva para casa e faz uma boa higienização, acho que ajuda um pouco. E agora vamos falar de nosso idioma. A língua portuguesa é celebrada para recordar a relevância cultural e histórica dos países que falam o português. A comunidade dos países de língua portuguesa promove anualmente eventos na sede das Nações Unidas em Nova York. Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Portugal e Brasil são países que falam o português.
Mas a língua oficial do Brasil tem particularidades em relação a esses países. Isso tem a ver com a questão histórica, né, dos vários povos que habitaram o nosso país. E o que a gente busca nisso, né? Essa variedade só enriquece, né? A língua portuguesa é a sexta mais falada no mundo, ficando atrás apenas do árabe, do hindi, do espanhol, do inglês e do mandarim, que é a língua oficial da China, o país mais populoso do mundo. São 9 os países que falam português. E na região do Mercosul, o ensino da língua portuguesa é obrigatório nas escolas. Você vai num lugar, até mesmo aqui bem pertinho, né, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, às vezes você não consegue compreender o que as pessoas falam, né, devido aos diferentes sotaques, né, e é bom, você aprende com isso, né, então esses nomes variados, essas diferenças regionais só nos enriquecem. Cada lugar tem um jeito de falar, né, tipo, a pessoa daqui de São Paulo mesmo não fala igual a pessoa de Minas, tipo, eles falam você, nós, eles falam nós. As gírias são diferentes, igual no Rio Grande do Sul eles falam bah, garoto, não faça isso, aqui é mano. Um país de dimensões continentais leva certos produtos e termos ganharem nomes diferentes em diferentes regiões. Aqui nós chama pinha, lá nós chama ata. O português falado por aqui recebe influências africanas, como moleque, samba, dengo, ou nomes indígenas como abacaxi, jacaré, tamanduá, além de outras palavras associadas ao avanço das tecnologias. Do inglês mesmo, né, agora com esse uso da tecnologia, né, mouse, deletar, já foram todos incorporados ao vocabulário da língua portuguesa. Além da comunicação, a língua ajuda a preservar a cultura e a identidade de um povo. No entanto, a professora defende a preservação da norma culta do idioma. A gente pode usar a gíria, eles sabem a diferença entre uma linguagem popular e uma linguagem mais padrão, mas a gente não pode esquecer que dependendo do ambiente onde eu estou e com quem eu vou me comunicar, eu tenho que fazer uso de uma linguagem mais formal. Então usar o pronome certo. As mais diversas diferenças no modo de falar e as riquezas culturais das diversas regiões do país enriquecem nossa língua e a torna única em todo o mundo. Eu fico organizado, trabalho com pessoas lá perto do meu serviço, lá dentro, que são do Nordeste, entendeu? Então aí a gente brinca, mas sem querer ofender, entendeu? A gente brinca pelo sotaque, né? Aí eu começo a brincar e aí todo mundo dá risada e pronto. Por falar na língua portuguesa, o assunto agora é leitura. O Brasil é considerado um país de não leitores, já que a maioria das pessoas admitem não ter o hábito de ler. Para se ter ideia, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. Esse ambiente desfavorável foi um motivo para a crise que atinge o setor de livros no nosso país. Para algumas pessoas como a Carol, visitar livraria passa longe de ser obrigação. É o conhecimento. É você buscar conhecimento em todas as fontes. Mas tem gente que não curte muito. Acho que livro é muito cansativo para mim. Essa é uma realidade para boa parte dos brasileiros. O desgosto pela leitura, somado à crise econômica, fez despencar a venda de livros no país do ano passado para cá. Foi uma crise bastante grande que nos deixou muito preocupados. Muitas empresas recuaram, afastaram. Algumas não forneceram mais para essas duas cadeias. E o que aconteceu? As editoras também começaram a produzir menos livros ou então só apostando naquilo que era mais firme, mais consistente. Outro fator é a mudança de hábito dos brasileiros que estão migrando aos poucos para os livros digitais. Em parte, tem estudos que um acaba ajudando o outro. Você começa a ler no digital, depois você vai adquirir o livro físico. Ou, de repente, você lê no livro físico, depois adquire o livro digital. Ou mesmo um audiobook, um audiolivro, que também é outra coisa que está surgindo. Todas essas coisas podem interferir, sim, mas ao mesmo tempo que interfere, ela também ajuda. Mas para muita gente, o cheirinho de livro novo é mais sedutor que a praticidade do digital. Às vezes a facilidade de você entrar num buscador, abrir um livro ali na hora e já começar a ler, isso é que acaba chamando a gente para os livros digitais, né? Se perguntar, claro que eu prefiro os livros físicos. Sinto falta, às vezes, até deles. No último ano, 74% dos brasileiros compraram pelo menos um livro e o amor pela leitura foi a principal motivação para a compra. É que para os apaixonados, o livro não é apenas uma aquisição, é uma companhia. Por isso, já dizia o escritor Mário Quintana, o livro traz a vantagem de você estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado.
Leitura para mim é uma questão de sensações, ela transmite sensações para mim. Eu acho que é uma forma de eu ampliar mais o meu conhecimento, buscar mais coisas novas para mim. E é na infância que a paixão deve começar. Pais e escola são responsáveis por despertá-la. Se você tem família de leitores, você vai formar adultos e jovens leitores. A literatura é capaz de proporcionar uma viagem sem precisar sair de casa. Mas quando o leitor tem a oportunidade de conhecer os personagens da sua obra favorita, a história se torna mais completa. No interior de São Paulo, uma turma viveu essa experiência de um jeito que poucas pessoas puderam experimentar. Foi preciso garantir energia para o corpo, porque emoção não faltou para o coração. Muitos não podem ver, contam com a ajuda de verdadeiros anjos da guarda. Assim, identificam cada cantinho do local e ainda levam uma recordação desse dia importante. As crianças e os adultos são membros da ADVIRP, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. O passeio até o sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, também no interior paulista, tem uma proposta cultural. Eles tiveram acesso às obras literárias do escritor Monteiro Lobato, e a oportunidade de conhecer além dos livros é essencial para os assistidos. Vai para o mundo real para eles, né, o concreto. Então contribui de forma, através do brincar, do lúdico, né, para o desenvolvimento deles, a parte pedagógica, né, incentiva a leitura, a escrita e esse contato aí com a cultura do Brasil. Foi assim que o Vinícius reconheceu um dos personagens favoritos. Quem que é esse aí, Vini? Robicó! Mais de 400 quilômetros de viagem, não somente para conhecer o sítio. Eles também deixaram um presente para o local. Essa surpresa foi bem artística, em forma de música. Canções em homenagem às obras e uma apresentação exclusiva. A fundadora da obra social, que já viveu no Vale do Paraíba, diz que a instituição tem o carisma salesiano e, por isso, investe também na formação pedagógica e musical. Nossa instituição é um lugar de muita alegria, de muita luz. Então, nós trabalhamos músicas desde os pequeninos a todas as idades. E o coral veio como uma consequência de uma música que entrou para o prazer, para que eles tivessem alegria. Nem precisa perguntar se as crianças se divertiram. E os adultos, esses aproveitaram. A gente acaba aproveitando para estar fazendo passeio também. Luz do meu caminho, eu te levo na minha canção. A seguir você vai ver. Os pequenos negócios começam a aparecer como geradores de emprego, mais até do que as médias e grandes empresas. E ainda o desafio dos estudantes que se preparam para morar sozinhos. O assunto agora é mobilidade urbana. Nas grandes cidades, um novo meio de transporte está cada vez mais presente. São os patinetes elétricos. Em Belo Horizonte, a novidade traz preocupações com acidentes e atropelamentos. Eles se tornaram febre nas grandes capitais. Basta olhar para o lado que não demora a aparecer alguém andando de patinete elétrico. Uma opção de transporte rápido, visto por muitos como um auxílio para a questão da mobilidade. Dependendo da distância para onde que eu vou, eu prefiro usar o patinete do que o transporte público, ou até mesmo o Uber. Só que o que era para ser uma solução tem se tornado motivo de dor de cabeça para as autoridades. É que nos últimos 4 meses, só aqui em Belo Horizonte, foram registrados cerca de 70 acidentes envolvendo pessoas que usavam esse meio de transporte. A estimativa foi feita apenas em pacientes que deram entrada neste pronto-socorro, o maior do estado. E como as pessoas estão chegando lá?
de toda forma, desde uma simples queda que a pessoa caiu e ralou, como também pessoas que tiveram lesões graves, desde fraturas, politraumatismo e traumatismo crânioencefálico, que a gente chama de TCE, né? Esse traumatismo que ele pode ser leve, moderado e grave, e teve uma pessoa que chegou com um grave. De acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito, cabe aos municípios regulamentarem a circulação desses equipamentos. Mas enquanto uma legislação municipal não é criada, vale a Resolução 465 do CONTRAN sobre os veículos cicloelétricos, que, entre outras coisas, determina que patinetes podem atingir 6 km por hora em área de circulação de pedestres e 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Só que nem sempre é o que acontece. Acho que o limitador de velocidade dela é 21, mas na descida vai mais forte, mais rápido. E é justamente essa velocidade, combinada com a falta de equipamentos de proteção, que preocupa os profissionais responsáveis por atender esses pacientes. O eixo do guidão é muito curto, a plataforma onde colocar o pé é muito estreita, a roda é muito pequena, não é uma roda que tenha um amortecimento, porque é uma roda de borracha dura. Qualquer alteração na pista pode desequilibrar. Ela acelera muito rápido e freia muito rápido, né? E a queda, como eu disse, muitas vezes é projetada. Quando é projetado, ele pode ter diversas lesões. Órgãos de trânsito de cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro já sinalizaram que estão se mobilizando para regulamentar esse tipo de veículo. Enquanto isso não acontece, o jeito é conscientizar os usuários de que é preciso cuidado ao guiar um patinete elétrico. Ainda sobre mobilidade, a fiscalização da lei seca ganhou um novo aliado nas rodovias federais. É o novo tipo do popular bafômetro, só que mais ágil na verificação. O equipamento começou a ser utilizado no ano passado e aos poucos vai sendo disponibilizado em todos os estados. Em segundos, o resultado: verde, liberado; vermelho, presença de álcool. O etilômetro passivo é um pequeno bastão que capta o álcool pelo ar. A gente vai fazer um teste só para você entender, utilizando o álcool comum. Então, numa aproximação, durante uma abordagem, já é possível detectar. O motorista não precisa nem assoprar o bocal, que também existe neste equipamento. Uma festa, por exemplo, enquanto os veículos estão saindo numa velocidade mais reduzida, você pode simplesmente aproximar o equipamento do veículo e ele vai te indicar em qual veículo que tem essa presença de álcool. O que tiver te indicar um positivo é que você vai fazer a abordagem efetivamente e vai verificar. É uma forma de agilizar a fiscalização. Assim, o motorista é liberado mais rápido e outro pode ser abordado em seguida. O equipamento ainda é novidade para muitos motoristas. Não conhecia. É a primeira vez. Eu nunca fiz bafômetro, não, é a primeira vez. O nome etilômetro passivo é porque ele apenas faz a triagem. Se indicar a presença de álcool, o condutor faz o teste no bafômetro tradicional. Essa nova forma de identificação reduz os gastos com os bocais descartáveis. No ano passado, foram feitos 1.700.000 testes, o que gerou um custo de R$ 3.400.000. Se houver presença e indício de álcool, é utilizado pelo menos 2. Então você pensa que a gente elimina esse uso de plástico e elimina o custo desse plástico para o serviço público. Dirigir sob o efeito de álcool é infração gravíssima e a multa é de quase R$ 3.000. Melhor então se manter na cor verde, ir embora mais rápido e com segurança. A nossa segurança, né? Entendeu? Vale a pena. Diminui o acidente na rodovia. O segundo semestre vai começar e muitos alunos estão em reta final dos estudos para o vestibular desta época. Só que nessa fase, os obstáculos não estão só nos estudos, mas também na possibilidade dos jovens encararem a rotina de morar sozinho. O que é prioridade para um jovem de 17 anos? Os estudos, é claro. Eles estão entre as atividades dessa fase. Mas e quando o jovem tem que morar fora de casa? Aí sim, os desafios aumentam. Gabriela já tem 3 anos de experiência no assunto. Saiu da cidade natal, em Minas Gerais, para fazer faculdade no interior de São Paulo. Conta que a avó morou com ela por 6 meses. Depois, teve que aprender a se virar.
conta para pagar, as atividades domésticas. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. Tinha dias que eu pensava em desistir de tudo e vou voltar, porque eu não conseguia ficar longe. Foi difícil, mas a mudança no geral é bem-vinda. O psicólogo afirma que essa é uma das formas mais eficazes de amadurecer. E eu recomendo muito, porque a gente cresce muito quando a gente está morando sozinho. A gente passa a ter mais responsabilidades, a gente passa a ter mais condutas, a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. É um tempo de descoberta, de maturidade, de responsabilidade. E quando não dá certo, não é só pela questão da falta de adaptação. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 8 em cada 10 estudantes de graduação já tiveram algum problema emocional. Então, todas as vezes que eu estou muito ansioso com relação a alguma coisa, seja um trabalho para apresentar, uma responsabilidade que eu não estou totalmente preparado, vem a ansiedade como uma forma de proteção. A chance de eu desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, ou estresse ou uma depressão, passa a ser maior. Essa dificuldade pode sim afetar os estudos. E quando isso acontece, só tem uma solução: planejamento. Você se dedica. Eu sempre falo que a organização de tempo ela tem que ser separada entre 3 coisas: trabalho, estudo e lazer. Depois de um tempo, a estudante aprendeu a se planejar. Se a ideia de morar sozinha não era prioridade aos 17, agora aos 20, os planos mudaram. Hoje eu acho que eu estou mais preparada para isso, né? Pela minha experiência que eu tive. Quando eu acabar aqui, eu já quero morar sozinha em breve, de novo. Um levantamento aponta que a educação financeira do brasileiro vai além da escolaridade. Práticas de leitura, escrita, matemática e as habilidades de cada um não refletem melhora na atitude e no comportamento financeiro. Meire e Geraldo são empresários do setor de hotelaria. Os dois não cursaram faculdade, o que não os impediu de aprender a administrar os próprios bens. Aprender a administrar o próprio dinheiro vem de casa também. Assim, a mãe e o pai também ensinam isso, é uma coisa básica que vem também da educação. A educação financeira permite que as pessoas consigam se manter saudáveis economicamente, mas nem todo mundo aprendeu a cuidar do dinheiro de cada dia. Ou seja, identificar onde você gasta, ou quanto você ganha, né? E desenvolver essa habilidade de saber como dotar os recursos para a atividade, né? Eu sigo esse passo a passo que eu vivia dentro da minha casa, né? Se eu queria comprar, eu tinha que trabalhar. Do meu trabalho eu ganhava, juntava para comprar o que eu queria. Assim eu deixo os meus filhos também fazer isso. Entre os brasileiros, ter mais escolaridade não significa mais educação financeira. É o que revela a pesquisa Serasa Experian, que sinaliza as diferentes situações e experiências acumuladas ao longo da vida têm maior impacto na atitude e no comportamento do consumidor ao lidar com finanças. Educação financeira é tema amplo, que tem reprovado muita gente. Entender a importância do controle financeiro, saber a diferença entre preço e valor, aprender a economizar, evitar dívidas, ter planejamento financeiro, aprender a investir bem, são pontos importantes para quem busca educar-se nas finanças. Porque às vezes muita coisa você não precisa e você acaba gastando. Acho que isso foi um dos fatores que nos ensinou muito também. A análise por faixa etária mostra esses sinais. As habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática não significam melhora nas finanças do brasileiro. É preciso aprender sempre. Esse tirar para fora o conhecimento foi a vida que foi nos dando essa oportunidade. E a gente não teve medo. Aumentar receita, diminuir despesas, abrir mão dos pequenos prazeres da vida são sacrifícios da busca de aprender a controlar as finanças do mês. Em princípio, é uma disciplina. Você tem que anotar o que você gasta. Ah, bobagem, comprei uma coisinha, não vou anotar. São nessas pequenas coisas que depois você percebe que existe um valor enorme.
Nossa equipe de reportagem em Minas Gerais mostra agora que os pequenos negócios começam a aparecer como geradores de emprego, mais até do que as médias e grandes empresas. Débora ficou desempregada por 1 ano. Depois de muito procurar, finalmente conseguiu uma vaga como caixa nesta padaria. Por causa de experiência, que a gente não tem muito em algumas áreas, e sempre pede experiência nessas áreas. Aí como você não tem, fica difícil o emprego. E hoje em dia muita gente para pouco emprego. A padaria pertence ao Danilo há apenas 3 meses. Por aqui o negócio tem dado tão certo que foi preciso contratar a Débora e outros 3 funcionários neste curto período de tempo. Eu acho que o pessoal está gostando muito e com isso aumentou muito o fluxo de pessoas. Aí a gente teve que correr atrás desses funcionários aí para melhor atender os nossos clientes. Contratar quando muitos estão demitindo. A padaria do Danilo representa bem os 4 primeiros meses desse ano, quando as micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pela geração de empregos no país. De janeiro a abril, foram quase 300 mil novas vagas. O levantamento foi feito pelo Sebrae com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aproximadamente 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Então é natural que quando você tem um excedente de mão de obra, as micro e pequenas empresas sejam mais ágeis e mais capazes de absorver esse contingente do que as médias e grandes empresas. As micro e pequenas empresas do setor de serviços foram as que mais geraram novos postos de trabalho em 2019. Até abril, em torno de 190 mil. Embora com bons números, ainda não é possível dizer que essas contratações sejam um sinal de que a economia está voltando a crescer. Esses empregos na micro e pequena empresa normalmente são de trabalhadores de qualificação mais baixa e de remuneração mais baixa. E se observado o resultado de anos anteriores, esse saldo de 2019 ele não representa um aumento muito grande quando comparado a esses outros anos. Para conseguir crescer, Danilo tem investido no negócio. Para isso, contratou a empresa do Fabrício, que mexe com recrutamento e marketing digital. A gente vai acompanhando o movimento dele de vendas, o movimento dele de contratação. A gente dá para ele também uma consultoria de como recrutar, de como vender, de como expor os produtos dele no mercado. Se a marca da gente tiver nesse marketing, automaticamente a visibilidade do nosso comércio é maior. A marca da gente abrange mais espaço. Esse é mesmo o caminho para as micro e pequenas empresas, as que mais contratam e também mais sentem quando a crise aperta. Procurar orientação é sempre fundamental para o empresário tirar suas dúvidas, tentar aprender alguma coisa nova, porque é o conhecimento hoje em dia que faz com que as empresas consigam gerar mais valor e ser mais competitivas. E já estão valendo as novas regras para a produção de leite no Brasil. A medida é para o produtor rural e a indústria. O Leite Nosso de Cada Dia agora tem um padrão de qualidade oficial em todo o país. Padrão que o produtor já segue há alguns anos. Para quem a gente fornece leite, já existem umas normas bem rígidas, né? Claro que se adequar à exigência trouxe custos. Com isso aí a gente tomou para responsabilidade nosso o resfriamento do leite, que antes era uma responsabilidade das cooperativas, né? Então isso é custo. Mas trouxe retorno também. Tem um preço base de leite e acima desse preço base, elas vão agregando valores dependendo da qualidade que você acrescenta. As novas normas determinam critérios para a segurança do consumidor. Elas vão desde a limpeza aos cuidados com o animal. O padrão de contagem bacteriana na propriedade rural foi mantido em 300 mil por ml. Para as indústrias foi estabelecido em 900 mil unidades por ml. O produtor que estiver 3 meses consecutivos fora do padrão da CBT, a cooperativa fica aí obrigada a não pegar mais esse leite, né? O produtor ele não vai poder fornecer mais esse leite. As normas para a produção de leite no Brasil foram publicadas em novembro do ano passado. Foram 180 dias para adaptação. A obrigatoriedade começou a valer no dia 30 de maio. Só agora então será possível verificar se na prática todo o processo vai funcionar. A refrigeração do leite no estabelecimento caiu de 5 para 4 graus Celsius. As indústrias e cooperativas devem receber o produto com no máximo 7 graus Celsius. Antes eram 10, o que eleva a preocupação com o transporte.
Esse caminhão que faz a coleta nas propriedades, ele é um caminhão que ele não é refrigerado, ele é um caminhão isotérmico, ele só mantém a temperatura. Acaba ele perdendo durante o percurso um pouco dessa temperatura. E pela legislação, esse leite não pode ser descarregado, esse leite vai ter que ser descartado, né? O Brasil tem mais de 1 milhão de produtores de leite. A mudança, de acordo com o Ministério da Agricultura, é para qualidade e padrão internacional. É uma mudança positiva, talvez um período a mais aí para que houvesse essa adequação. Não tem dúvida que vai melhorar para todo mundo, né? Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que de maio de 2017 a abril de 2018, o Brasil perdeu mais de 31 mil gigawatts de energia com furtos, desvios e fraudes. Além de ser crime, atitudes como essas podem trazer riscos, tanto para quem furta quanto para quem é um cidadão honesto. Eles estão espalhados por várias cidades do país e em bairros de todas as classes sociais. Às vezes mais visíveis, às vezes bem escondidos. As ligações clandestinas, mais conhecidas como gatos, prejudicam o fornecimento de energia. Nos últimos anos, as distribuidoras têm monitorado mais de perto os gastos do consumidor e as alterações drásticas no consumo de energia. Nós temos também softwares de inteligência que nos ajudam a identificar qualquer anormalidade ou anomalia em uma dessas unidades consumidoras. Para diminuir essa prática, o jeito é intensificar a fiscalização. De janeiro a março deste ano, a CEMIG, distribuidora de energia de Minas Gerais, realizou mais de 60 mil inspeções em todo o estado e descobriu mais de 25 mil irregularidades. Nós verificamos as ligações, constatado, está tudo ok, não tem problema nenhum nas ligações internas, aí a gente vai fazer a vistoria no medidor. O furto de energia também encarece esse serviço para o consumidor que está com a ligação regular. É isso mesmo, a estimativa é que a tarifa dos mineiros, por exemplo, poderia ser até 5% menor se não fossem as ligações irregulares. A Agência Nacional de Energia Elétrica determina que um percentual dessas perdas, nós chamamos de perdas comerciais, esse percentual ele vai para a tarifa que nós pagamos, a tarifa dos consumidores. E uma outra parte desse percentual, a própria distribuidora tem que arcar com isso. Além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas podem ainda representar um risco. Se a ligação irregular for feita no poste, é pior ainda. Tem a questão da altura. A pessoa pode cair lá de cima, tomar um choque e cair, né? E não só isso, ele pode romper um cabo e prejudicar toda a vizinhança também. Furto de energia é crime, prevê multa e até prisão de 1 a 8 anos. Além disso, o consumidor pode ser obrigado a pagar toda a energia furtada. No próximo bloco, em Jerusalém, uma exposição no Museu de Israel conta através das mulheres o significado religioso, mas também político e social do véu. E veja também a restauração do Santo Sepulcro. Assuntos que refletem a realidade do Brasil de hoje, o tema da campanha da fraternidade continua a chamar a atenção para a importância e a necessidade de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. Agora a gente mostra como projetos de inclusão para pessoas com deficiência elevam a autoestima por meio do esporte. Há pouco mais de um ano, a vida de Robledo ficou mais agitada, ganhou mais movimento. O motivo é que ele começou a praticar o vôlei sentado. Há 15 anos, ele precisou amputar a perna depois de sofrer um acidente de moto. Mudou mais o convívio, né? Porque a gente acaba convivendo com bastantes atletas, né? Com outros atletas amputados. Então, acho que mudou bem. Para mim, assim, o vôlei foi um direcionamento aí inicial para a vida de eu, né? Acho que mais dedicação, mais atenção, mais qualidade de vida. Robledo faz parte do projeto Vôlei Sem Limites, hoje vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, mas que nasceu de uma iniciativa da Carla, ex-jogadora de vôlei. Eu vejo assim
que a evolução, né, desse público no esporte, algumas pessoas que têm dificuldade no seu dia a dia, qualidade de vida, na área da saúde, até no trabalho, né, eles chegam, né, para treinar com um esforço maior, com uma dedicação maior. O projeto é o único do tipo em Minas Gerais. A modalidade tem apenas algumas diferenças do vôlei convencional. Tamanho de quadra, que é 10x6, a altura da rede, que é menor, a linha de ataque do convencional são 3 metros, para vôlei 2 metros. É permitido bloquear o saque adversário. Em pé ou sentado, a verdade é que, por meio do esporte, esses homens elevam a autoestima, ganham qualidade de vida e veem um futuro de possibilidades. Superação e persistência são palavras de ordem para quem participa do projeto. Para esses atletas, limite aqui só se for o da linha da quadra. O esporte é coisa séria por aqui. Os treinos são realizados 4 vezes por semana e os atletas disputam torneios nacionais. Disputas que despertaram o interesse do Alexander pelo projeto. Há um ano, a vida dele já não é mais a mesma de antes. Desde quando eu cheguei aqui no vôlei, primeiro dia que eu cheguei aqui no vôlei, minha vida já começou a mudar. Aí no outro dia, quando eu fui para a escola, eu comecei a fazer atividade. Aqui não é só sobre vencer. É sobre superar e acreditar que nada é impossível, ainda que fisicamente pareça o contrário. O esporte é o início para a gente continuar a vida de outra maneira, começar outra visão. Vamos agora para a Terra Santa, porque lá o gesto de 2 clubes de futebol profissional da Itália possibilitou a crianças de Belém participar de um evento em homenagem a um jogador da Fiorentina morto no ano passado. Um pontapé inicial inesquecível para as crianças de Belém que dividiram o campo com verdadeiros campeões vindos da Itália por elas, em nome de Davide Astori. Foi dedicado ao capitão do time da Fiorentina, Davide Astori, falecido prematuramente no ano passado, o primeiro campo aberto a todos na cidade onde nasceu Jesus. Inauguraram-no alguns ex-colegas do seu time da Fiorentina, que hoje também jogam na seleção italiana. Estamos contentes por estarmos aqui procurando dar nossa pequena contribuição. O prefeito de Belém, que doou o terreno, explica que na cidade existiam apenas campos de futebol dentro da escola, insuficientes e não acessíveis a todos. Esse, afirmou, é um presente para todos aqueles que desejam a paz, pois aqui serão bem-vindas as crianças de cada cultura. Um projeto realizado graças à contribuição dos 2 times onde jogou Astori, Cagliari e Fiorentina, promovido pela associação Assist for Peace. A motivação é termos aberto antes um campo em Jerusalém e agora aqui em Belém. Uma união que faz o esporte e as crianças que brincam juntas. Essa é a mensagem que queremos espalhar. Há 2 anos, as crianças de culturas diferentes também brincam juntas no bairro armênio de Jerusalém. Entre os esportivos envolvidos no projeto também estava Davide Astori, que devia ter vindo pessoalmente para assinar a placa a ele dedicada. Seus pais o fizeram no seu lugar. Foi bom vermos seus familiares assinando por ele. E nós precisamos recordar que estamos aqui principalmente por ele. Uma emoção que se une, confiou o atacante da seleção italiana, àquela de encontrar-se pela primeira vez na Terra Santa. Emocionante mesmo estar no centro do mundo religioso. Que tal viver a peregrinação da confiança? É assim que a comunidade de Taizé, na Terra Santa, encoraja os jovens a embarcar no seu caminho de fé para promover a paz e a reconciliação em todo o mundo. Em Jerusalém, são realizados encontros mensais e anuais de oração. Viver em comunhão com Deus através da oração e ser fermento de paz e confiança. Hoje, TZ evoca a reconciliação, a comunhão e reúne em torno a si centenas de jovens de todo o mundo que querem embarcar na sua peregrinação de confiança pessoal. When you are a pilgrim, you know it's better not to have too much baggage. Otherwise you regret it. Quando você é um peregrino, sabe que o melhor é não ter muita bagagem.
Esse é o espírito com o qual queremos encorajar os jovens a entrar na realidade da vida, mesmo que não tenhamos todas as respostas, mas fé em Deus. Peregrinação é uma palavra importante porque se faz isso com a sua fé, mas também confiança. Confiar em Deus, nas pessoas, às vezes até em nós mesmos. Uma pequena semente da França, onde a comunidade foi fundada pelo irmão Roger no início da Segunda Guerra Mundial, que se estendeu ao Oriente Médio. Aqui em Jerusalém, graças à sua vocação para a unidade, foi chamada nos anos 60 para ser uma presença firme e constante, um sonho realizado há apenas 3 anos, a convite do Centro Ecumênico de Tantur, onde todos os anos acontece um mês de encontros e orações com os cantos de Tezé. Os salesianos abrem também as portas da sua casa mensalmente. Quando nos encontramos juntos, não importa qual é a nossa pertença. Temos o Evangelho. O mistério de Deus está no centro da fé, que pode ser expresso de maneira diferente nas diferentes liturgias, mas, como disse São Paulo, Cristo não está dividido. No espírito de reconciliação e amizade, Tezé acolhe e reúne cristãos, muçulmanos e judeus que têm o desejo comum de se colocar a caminho, porque o que nos une é mais forte do que o que nos divide. Quem melhor entende o que está no coração de um muçulmano hoje? Pessoas de fé. Como cristãos podemos entender o que um muçulmano tem em seu coração, o que significa confiar em Deus, se entregar a Ele. Hoje, a missão de todo cristão é aprender o melhor de cada religião, não julgar pelos pontos negativos, mas pelos positivos, e fazê-lo de maneira simples, nos reunindo em amizade e partilha. Nós não deixamos o medo tomar conta de nossas vidas. Quando o medo toma conta, nunca é bom para as pessoas, a sociedade e a igreja. Procuramos a confiança. Continuamos com esses temas de fé. O gesto de São Francisco de Assis continua sendo lembrado através do tempo. O encontro com o sultão do Egito, há 800 anos, foi foco de um dia inteiro de reflexão realizada pelos franciscanos na Terra de Jesus. Na Sala da Imaculada, em Jerusalém, religiosos se reuniram para refletir sobre o encontro de São Francisco de Assis com o sultão Al-Malik Al-Kamil. Realizamos esse encontro em colaboração com a Pontifícia Universidade Antoniano em Roma, que está promovendo em todo o mundo esta conferência. Na Espanha, Istambul, Veneza, Roma e aqui. Estamos aqui como Universidade Pontifícia e queremos dar um relatório científico de aprofundamento de estudo. Foi em 1219, durante as Cruzadas, que São Francisco de Assis se encontrou com o sultão do Egito. Um diálogo interreligioso com uma riqueza de significados que hoje é motivo de vários estudos. O encontro de São Francisco e o sultão, para nós franciscanos em geral, sobretudo para nós franciscanos da Terra Santa, é fundamental, porque foi graças a esse encontro que a nossa presença na Terra Santa teve a possibilidade de se enraizar, e São Francisco pôde desenvolver um método de presença missionária, num contexto, na sua maioria, muçulmana. In un contesto a maggioranza musulmana. Il contesto storico è il contesto della cruzada di Damietta. O contexto histórico era da Cruzada de Damietta, que ocorreu de 1217 a 1221, durante o qual reinava o sultão. 1221, durante il qual reina il sultano de Egipto. O palestrante ressaltou a existência de uma fonte árabe do encontro do sultão e São Francisco. Ce ne è nota solo una, e cioè un epitafio funebre, un sapiente della legge coranica. Há apenas um registro de uma. Há um epitáfio fúnebre de um sábio da lei corânica do sultão. Esse ancião era muito famoso. É a única fonte que há registro da parte árabe e a sua interpretação não é totalmente segura, mas se pode perceber o olhar árabe. Non è sicura al 100%, ma si può ipotizzare che riguardi proprio quell'incontro. Outros assuntos acerca desse encontro também foram refletidos. A pregação das cruzadas no tempo de Francisco. Foi esse o objetivo da minha palestra. La mia relazione di questo pomeriggio
verterà sulla lettura e A interpretazione. minha palestra é sobre a leitura e interpretação que um estudioso do Islã, um franciscano da Toscânia, padre Giulio Bassetti Sani, nascido em 1912 e falecido em 2001, fez sobre o encontro de São Francisco e o sultão. Ha dato dell'incontro tra Francesco e il sultano. Reflexões e estudos que mostram o gesto simples, porém ousado, realizado há 8 séculos por São Francisco de Assis. Em breve, a Basílica do Santo Sepulcro vai passar novamente por restauração, depois de 2 anos de obras dentro e fora da edícula. Agora será feito o piso. Desta vez, a coordenação das obras vai ficar por conta da Custódia da Terra Santa. Em breve, a Basílica do Santo Sepulcro estará novamente em restauração. Após 2 anos de obras dentro e fora da edícula, agora caberá o chão. Os líderes das 3 comunidades, católica, ortodoxa e armênia, que custodiam a basílica mais querida para a cristandade, entraram no acordo que dará início à segunda fase da restauração. Desta vez, a coordenação das obras vai ficar por conta da Custódia da Terra Santa. Surgiram principalmente problemas de vazamentos, de umidade, seja na parte de cima, seja na parte de baixo. Temos pedaços de chão de várias épocas, sendo alguns muito estragados. São ambas italianas as 2 instituições que cuidarão do delicado canteiro. No final do verão, já poderia começar a primeira fase de estudo para depois se proceder à intervenção de restauração. A Basílica, segundo o custódio e os patriarcas, vai sempre ficar aberta aos fiéis. Certamente precisaremos pensar em trabalhar por partes e sessões, pois o número de peregrinos que visitam o Santo Sepulcro aumentou enormemente, cresceu mais do dobro. Já começou a arrecadação de fundos. A Santa Sé destinou $500 milhão e uma consistente doação chegou do rei da Jordânia. Em nome da transparência, existirá uma única conta corrente sob controle dos latinos, dos gregos e dos armênios. Isso é para fazer com que cada um saiba o que tem na conta, o modo como a conta é administrada. Em Jerusalém, uma exposição no Museu de Israel conta, através das mulheres, o significado religioso, mas também político e social do véu. É a mostra Mulheres Veladas da Terra Santa, novas tendências em trajes modestos. Jerusalém, encruzilhada de línguas, fés e culturas. Portanto, acontece que entre as ruas da Cidade Velha é quase impossível identificar uma mulher de costas como hebreia, muçulmana ou religiosa cristã. A diferença entre as mulheres tem diminuído na Cidade Santa ao longo dos passados 20 anos. Cada vez mais mulheres usam muitos véus para reforçarem uma mensagem de modéstia. Pude ver que o modo de se vestir tem se tornado cada vez mais simples, não colorido, e que as mulheres usam cada vez mais camadas. Certo momento, enquanto eu estava me dirigindo de Miacharim à porta de Damasco, não tive mais condições de identificar quaisquer mulheres como muçulmanas, hebreias ou cristãs, de modo especial quando estavam de costas. A exposição em andamento no Israel Museu de Jerusalém, Mulheres Veladas da Terra Santa, Novas Tendências no Vestuário Modesto, conta, através das histórias de mulheres diferentes, o significado não apenas religioso, mas também político e social do véu. Entrevistei religiosas que se encontram, por definição, fora da vida secular, devotas à vida religiosa e espiritual. A veste delas pode ser considerada como uma espécie de uniforme. O modo de se vestir é completamente diferente. Modelos e fotografias que acompanham o visitante no encontro e na compreensão da prática do véu através das palavras das próprias entrevistadas. Se você entrar na mostra, vai ver apenas mulheres retratadas de costas e você vai perceber exatamente o que eu senti quando estava caminhando de Miacharim em direção à porta de Damasco. Não dá para você identificá-las. Depois você entra, ouve suas vozes e aí, talvez você as veja de modo diferente. Não é justo o que está acontecendo. Não conseguimos compreender quem entre essas mulheres seja hebreia, cristã ou muçulmana, pois não tem nada que torne uma mais especial que outra. Elas se parecem todas. Fim de domingo, final de programa.
com informações tão boas, fica sempre um gostinho de quero mais. Por isso, eu espero a sua companhia no próximo domingo. Boa noite e Deus abençoe sua semana.